Olá, amigos. Os relatos que separei hoje jamais foram vistos ou postados em nenhum outro lugar. Eu mesmo os selecionei cuidadosamente para garantir uma melhor experiência a você. Quando eu os li, fiquei verdadeiramente aflito e espero que você fique também. Me chamo Dom e sou o seu narrador do canal Evocando Medo. Minha vida mudou drasticamente quando eu tinha apenas 12 anos. Uma cirurgia no cérebro destinada a corrigir um problema congênito deu terrivelmente errado, ou pelo menos foi isso que disseram aos meus pais. Fui dado como morto na mesa de operação. Meus pais, devastados, foram informados que eu não havia sobrevivido. Mas essa não era a verdade. Acordei em um lugar estranho, um quarto pequeno e frio com equipamentos médicos antigos ao meu redor. O doutor responsável pela minha cirurgia, um homem de olhos frios e sorriso cruel, estava ao meu lado. "Bem-vindo de volta", ele disse, sua voz carregada de uma malícia inquietante. "Agora você é meu." Foi assim que começou meu inferno pessoal. A ala escondida do hospital, onde ninguém jamais me encontraria, tornou-se minha prisão. O doutor, um homem sádico e perverso, usou meu corpo para uma série de experimentos bizarros e dolorosos ao longo dos anos. Cada procedimento era mais aterrorizante que o anterior, e a dor era constante. Os dias se transformaram em anos, e minha esperança de escapar diminuiu a cada dia. Aos 18 anos, algo dentro de mim se quebrou. A determinação de sobreviver e escapar daquele pesadelo se fortaleceu. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de sair dali, não importava o quão impossível parecesse. Mas antes, acho melhor voltarmos ao dia em que tudo começou, para que eu possa te contar um pouco do que eu vivi durante esse tempo. Quando abri os olhos após a cirurgia no cérebro, a luz do quarto hospitalar era tão intensa que quase não conseguia ver nada. Minha cabeça latejava com uma dor aguda e a sensação de vazio dentro de mim era esmagadora. Por um momento, pensei que tudo não passava de um pesadelo, que eu voltaria a dormir e acordaria em casa, seguro e confortável. Mas o som dos equipamentos médicos e o silêncio pesado do quarto me traziam de volta à dura realidade. O que vi a seguir me congelou. Um homem de jaleco branco estava ao meu lado, seus olhos frios e impassíveis fixos nos meus. Era o doutor, o mesmo que havia me operado, e seu olhar carregava uma mistura de satisfação e frieza. "Bem-vindo de volta", disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Você está vivo, e agora você me pertence." A dor era insuportável, mas o medo que senti naquele momento foi ainda pior. O doutor me explicou com detalhes que eu tinha tido complicações durante a cirurgia e que os médicos haviam desistido de mim. Mas ele não falou de tudo. Não mencionou os detalhes sombrios de como minha vida estava prestes a se transformar em um pesadelo sem fim. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos dolorosos e experimentos inusitados. O doutor me usava como cobaia em uma série de testes médicos, todos mais cruéis e invasivos que o anterior. Eu estava preso em um quarto de hospital que parecia ter sido esquecido pelo tempo, cheio de equipamentos médicos antigos e um cheiro de desinfetante que se misturava com o da morte. Cada dia era uma nova tortura. Ele colocava dispositivos estranhos em meu corpo, monitorando minhas reações, sem jamais explicar o que estava fazendo ou porquê. As dores eram indescritíveis, e as noites eram longas e frias, repletas de gritos silenciosos que ecoavam pelas paredes. Eu estava sozinho, cercado por médicos e enfermeiros que nunca falavam comigo, apenas cumprindo ordens do doutor. Aos poucos, percebi que aquele lugar era uma espécie de prisão. Havia câmeras em todos os cantos e as portas estavam trancadas por fora. O doutor sempre estava presente,
observando-me com um olhar que me fazia sentir menos humano a cada dia. Seus experimentos eram cada vez mais bizarros, e a linha entre a ciência e a loucura começou a se desfazer diante dos meus olhos. Naquele ambiente sombrio, comecei a ouvir murmúrios e sussurros vindos dos corredores. Às vezes, na penumbra, via sombras se movendo, figuras que desapareciam tão rapidamente quanto apareciam. Uma noite, acordei com um frio cortante na espinha e vi uma silhueta parada à porta do meu quarto. Era uma figura de mulher, com olhos vazios e uma expressão de desespero. Ela apenas me olhou, sem dizer uma palavra, antes de desaparecer na escuridão. Eu sabia que não poderia continuar assim. Minha mente estava em pedaços e meu corpo, exausto de tanta dor e sofrimento, parecia cada vez mais frágil. Mas a esperança nunca me abandonou. No fundo, eu sabia que um dia encontraria uma maneira de escapar daquele inferno. A chance finalmente surgiu numa noite em que o doutor se esqueceu de trancar a porta do meu quarto. Após um procedimento particularmente doloroso, com os efeitos da anestesia ainda me deixando tonto, senti que era minha única oportunidade. Com um esforço sobre-humano, desvencilhei-me das amarras e, cambaleando, saí do quarto. O corredor do hospital estava mergulhado em uma escuridão opressiva. Minhas pernas estavam fracas e a dor ainda latejava na minha cabeça. Mas a adrenalina e o desespero me impulsionavam para frente. Os corredores eram longos e labirínticos e eu me movia com cautela, tentando não fazer barulho. Enquanto avançava, comecei a ouvir ruídos estranhos. Passos leves que ecoavam pelos corredores, portas rangendo ao se abrirem e fecharem sozinhas, e sussurros indistintos que pareciam vir de todas as direções. Cada som fazia meu coração acelerar, e a sensação de ser perseguido aumentava a cada passo. Cheguei a uma encruzilhada e, sem saber para onde ir, escolhi o caminho à esquerda. O corredor era ainda mais escuro e as sombras pareciam se mover de forma sinistra. A certa altura, vi uma figura parada no final do corredor, uma silhueta alta e magra que me observava fixamente. Seria a alma de alguém que já morreu nesse hospital? Ou apenas efeito das medicações que eu tomava? Só sei que meu corpo congelou de medo, mas quando pisquei, a figura desapareceu. Continuei andando, tentando encontrar uma saída, mas o hospital parecia um labirinto sem fim. As paredes estavam cobertas de pichações antigas e manchas escuras que lembravam sangue seco. Cada porta que abria revelava uma nova cena de horror. Quartos vazios com camas reviradas, equipamentos médicos enferrujados e abandonados, e em um, vi uma cadeira de dentista coberta de correntes. Foi então que ouvi um som que gelou meu sangue. A voz do doutor, fria e meticulosa, ecoando pelos corredores. "Você não pode escapar de mim", ele dizia, sua voz carregada de malícia. "Você é meu." Aumentei o ritmo, quase correndo pelos corredores. Virei uma esquina e encontrei uma porta que parecia levar para uma área de manutenção. Entrei rapidamente, fechando a porta atrás de mim. A sala estava cheia de caixas e equipamentos antigos, e havia uma pequena janela no alto de uma das paredes. A luz da lua entrava pela janela, lançando um brilho fraco na sala. Enquanto procurava uma maneira de sair, ouvi passos pesados se aproximando. O doutor estava chegando e o pânico tomou conta de mim. Decidi me esconder atrás de uma pilha de caixas, tentando controlar minha respiração e o batimento acelerado do meu coração. Os passos pararam do lado de fora da porta, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e a figura do doutor apareceu na entrada. Ele segurava uma seringa em uma das mãos, e seu olhar frio varria a sala em busca de mim. "Sei que você está aqui", ele disse, com uma voz calma e ameaçadora. "Não adianta se esconder. Venha e prometo que farei isso rápido." Fiquei imóvel, mal respirando, enquanto ele caminhava lentamente pela sala, examinando cada canto. Quando ele se aproximou das caixas onde eu estava escondido, fechei os olhos e rezei para que ele não me encontrasse. O som dos seus passos parecia ecoar na minha mente,
cada vez mais alto e ameaçador. No último momento, algo chamou sua atenção no corredor, e ele saiu da sala, murmurando algo que não conseguia entender. Aproveitei a oportunidade e, com cuidado, levantei-me e corri para a janela. Com um esforço tremendo, consegui abrir a janela e me arrastei para fora, caindo no chão frio e úmido do lado de fora do hospital. A sensação de alívio foi esmagadora, mas sabia que não estava seguro ainda. Levantei-me e comecei a correr em direção à escuridão da noite sem olhar para trás. Precisava encontrar ajuda, mas estava numa cidade desconhecida, longe de casa, e o hospital parecia isolado de qualquer civilização. Enquanto corria, ouvi a voz do doutor ecoando na minha mente. Uma lembrança constante do terror que havia deixado para trás. Mas tinha escapado, e agora só precisava encontrar um caminho para a liberdade completa. A noite estava fria e silenciosa quando saí do hospital, minhas pernas tremendo de exaustão e medo. O vento cortante parecia sussurrar promessas de liberdade, mas eu sabia que o doutor não desistiria tão facilmente. Enquanto corria pela escuridão, percebi que o hospital estava localizado em uma área remota, cercada por árvores altas e uma estrada deserta. Minhas esperanças de encontrar ajuda começaram a desaparecer quando olhei para trás e vi uma luz fraca se aproximando. Era ele. O doutor estava me seguindo. Sabia que, se não conseguisse fugir agora, nunca teria outra chance. Meus pés batiam contra o chão irregular enquanto corria, tentando ganhar distância. Vi uma pequena cabana abandonada à frente e, sem pensar duas vezes, entrei nela, trancando a porta atrás de mim. O interior estava escuro e empoeirado, mas oferecia um esconderijo temporário. Precisava de um plano, e rápido. Vasculhei a cabana e encontrei um pedaço de madeira quebrado que poderia usar como arma. Me escondi atrás de uma pilha de caixas e esperei, meu coração batendo forte no peito. O som dos passos do doutor se aproximava, cada vez mais alto. A luz de sua lanterna invadiu a cabana, lançando sombras dançantes nas paredes. "Você não pode escapar de mim", ele disse, sua voz ecoando pelo espaço pequeno. "Você é meu. Sempre foi e sempre será." Segurei o pedaço de madeira com força, minha mente correndo com pensamentos de sobrevivência. Quando a luz da lanterna passou perto de mim, preparei-me para atacar. Sabia que essa seria a minha única chance. O doutor adentrou mais na cabana, a lanterna varrendo o espaço à procura de qualquer sinal de movimento. Quando ele se aproximou das caixas onde eu estava escondido, saltei para fora e acertei-o com toda a força que consegui reunir. A lanterna caiu de sua mão, rolando pelo chão e criando um jogo de luzes e sombras ainda mais assustador. Ele gritou de dor e raiva, e eu aproveitei o momento de vantagem para correr em direção à porta. No entanto, o doutor se recuperou rapidamente e agarrou minha perna, me derrubando no chão. A luta era feroz e desesperada, ambos lutando pela sobrevivência. Seus olhos brilhavam com uma loucura que me aterrorizava, mas eu não podia desistir agora. Consegui chutá-lo no estômago, forçando-o a soltar sua mão. Levantei-me rapidamente e corri para a saída, mas ele se levantou e me perseguiu, gritando ameaças e promessas de vingança. Eu sabia que precisava encontrar ajuda, mas a estrada à minha frente estava deserta e sem sinais de vida. Continuei correndo, meu corpo movido pelo puro instinto de sobrevivência. Foi então que ouvi um som ao longe, o motor de um carro. A esperança se acendeu dentro de mim e segui em direção ao som, minha respiração pesada e irregular. Finalmente, vi as luzes de um carro se aproximando pela estrada. Com minhas últimas forças, corri para o meio da estrada, acenando desesperadamente. O carro parou bruscamente e o motorista, um homem de meia idade com uma expressão confusa, saiu do veículo. "O que está acontecendo?" ele perguntou, olhando para mim, e depois para a figura do doutor que se aproximava rapidamente. "Por favor, me ajude, ele quer me matar!" Gritei, minha voz carregada de pânico. O motorista olhou para o doutor, que parou a uma curta distância, sua respiração pesada e olhos fixos em mim. "Ele está mentindo",
disse o doutor tentando recuperar o fôlego. É um paciente perigoso, preciso levá-lo de volta. O motorista hesitou, olhando de mim para o doutor. Não sou perigoso. Ele me manteve preso durante anos fazendo experimentos horríveis. Minha voz saiu desesperada, implorando por ajuda. Finalmente o motorista pareceu decidir-se. Entre no carro, disse ele abrindo a porta. Corri para dentro e o doutor avançou tentando me alcançar. O motorista entrou rapidamente no carro e arrancou, deixando o doutor para trás na estrada deserta. Enquanto o carro se afastava rapidamente do hospital, meu corpo começou a relaxar pela primeira vez em anos. A adrenalina ainda corria pelas minhas veias, mas o alívio de ter escapado era imenso. O motorista, que se apresentou como Carlos, olhava para mim com preocupação. Vamos levá-lo para a cidade mais próxima, disse ele, mantendo os olhos na estrada. Você precisa de ajuda médica e de um lugar seguro. Agradeci com a voz trêmula, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Meus pensamentos estavam confusos e a realidade da minha liberdade recém-adquirida parecia quase surreal. Estava fora do hospital, mas as memórias do que passei lá não me deixariam em paz. Quando chegamos à cidade, Carlos me levou ao hospital local. O ambiente era completamente diferente do inferno que eu havia deixado para trás. Limpo, organizado e com profissionais que genuinamente queriam ajudar. Fui internado e os médicos começaram a tratar das minhas feridas físicas, mas as cicatrizes mentais eram muito mais profundas. Durante as semanas seguintes, passei por inúmeras sessões de terapia, tentando lidar com o trauma. Os pesadelos eram constantes e acordava frequentemente no meio da noite, suando frio e com a sensação de estar sendo observado. Os médicos do hospital confirmaram o que eu já sabia. Eu havia sido vítima de experimentos sádicos e desumanos. Eles encontraram cicatrizes e sinais de procedimentos que nem sabiam como começar a explicar. A polícia foi chamada e comecei a contar minha história, na esperança de que o doutor fosse finalmente capturado e levado à justiça. No entanto, o doutor parecia ter desaparecido sem deixar rastros. A ala escondida do hospital foi descoberta e fechada, mas o homem que havia arruinado minha vida continuava foragido. A incerteza de não saber onde ele estava ou se ele voltaria para me encontrar me deixava constantemente em estado de alerta. Sobre meus pais, eu não faço ideia do que o médico inventou para eles e nem como eles aceitaram aquela mentira. Já pedi ajuda para tentar achá-los, mas ninguém consegue encontrar nenhum rastro deles. Será que eles estavam por trás disso? Será que eles me venderam? Por que eles aceitaram aquela mentira? E por que não pediram para verem o meu corpo? Bom, não sei o que pensar ainda. Mas Carlos, se estiver ouvindo isso, saiba que pode contar comigo para sempre. Eu tinha 25 anos quando decidi visitar meu avô no hospital, especificamente na ala psiquiátrica onde ele estava internado há muitos anos. Minha vida estava corrida e confesso que fazia muito tempo que não o via. No entanto, um sentimento de urgência e a certeza de que ele não teria muito mais tempo me levou a fazer essa visita. Era um dia nublado, com uma chuva fina caindo constantemente, criando uma atmosfera melancólica que combinava com o que eu sentia. Ao entrar no hospital, fui recebido pelo cheiro característico de antisséptico e o som distante de monitores cardíacos. Segui pelos corredores brancos e frios, onde poucas pessoas circulavam, até chegar à ala psiquiátrica. Um segurança verificou minha identificação e me deixou passar. Lá dentro, o ambiente era ainda mais opressor. As paredes eram de um tom bege desbotado e as portas dos quartos tinham pequenas janelas de vidro reforçado. Tudo parecia ter parado no tempo, preso em uma década distante. Eu estava ansioso e um pouco nervoso. Lembrava do meu avô como um homem forte e vigoroso, mas sabia que encontraria alguém diferente agora. Esperava uma visita breve, apenas para dizer algumas palavras e mostrar que eu ainda me importava.
Mal sabia eu o que estava prestes a descobrir. Ao chegar ao quarto do meu avô, hesitei por um momento antes de abrir a porta. Respirei fundo e empurrei a maçaneta, sentindo o frio do metal na palma da minha mão. Lá estava ele, sentado na cama, olhando fixamente pela pequena janela que dava para um pátio interno. Seus cabelos estavam completamente brancos e sua figura parecia menor e mais frágil do que eu lembrava. "Vô?" chamei, tentando manter a voz firme. Ele virou a cabeça lentamente, e quando seus olhos encontraram os meus, um brilho de reconhecimento e tristeza apareceu em seu rosto. "Você não deveria estar aqui", ele disse, sua voz rouca e carregada de preocupação. "Eu só queria te ver, vô. Faz tanto tempo", respondi, sentando-me na cadeira ao lado da cama. Meu avô suspirou profundamente e olhou em volta como se temesse que alguém estivesse escutando. "Existem coisas que você não entende, coisas que acontecem aqui", ele começou, sua voz abaixando para um sussurro. "Coisas que não são deste mundo." Eu franzi o senho, confuso. "O que você quer dizer, vô?" Ele olhou para a porta fechada e depois para mim, seus olhos cheios de uma seriedade que me fez gelar até os ossos. "Todas as noites, às 3 da manhã, os corredores ficam frios como gelo, e ouço sussurros, passos que não são de nenhum dos pacientes ou dos funcionários. Eles vêm..." Ele fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. "Eles vêm dos quartos vazios, dos cantos escuros. Eu vejo sombras se movendo, figuras que desaparecem quando tento olhar diretamente para elas." Minha mente lutava para processar o que ele estava dizendo. O hospital psiquiátrico sempre me parecia um lugar triste, mas agora parecia envolto em uma camada de terror sobrenatural. "E não são apenas visões", ele continuou, sua voz agora trêmula. "Uma noite senti uma mão fria tocar meu ombro, mas quando me virei, não havia ninguém lá. Ouvi meu nome sendo sussurrado, mas estava sozinho no quarto. Meu coração começou a bater mais rápido. "Vô, isso pode ser só sua imaginação." Tentei racionalizar, mas ele me interrompeu com um olhar intenso. "Não, não é imaginação." Ele segurou meu braço com uma força surpreendente. "Eles estão aqui e você não deveria ter vindo. Eles sabem quando alguém novo está por perto e ficam curiosos. Você precisa ir embora antes que..." Nesse momento, as luzes do quarto piscaram e um frio intenso preencheu o ambiente. O som distante de passos se aproximando ecoou pelo corredor, e uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim. O quarto parecia encolher, as sombras se alongando e tomando formas quase humanas. Meu avô me puxou mais perto e sussurrou com urgência: "Eles estão vindo. Saia daqui agora." A urgência na voz do meu avô e a estranha atmosfera no quarto me paralisaram. Eu queria correr, mas algo me prendia no lugar. Os passos no corredor ficaram mais altos e mais próximos, como se uma presença invisível estivesse se aproximando. O frio era insuportável, penetrando até os ossos. "Vô, eu..." comecei, mas ele me interrompeu novamente. "Não há tempo", sussurrou, seus olhos arregalados de medo. "Vá para o corredor e não olhe para trás. Encontre a saída rápido." Eu me levantei, minhas pernas trêmulas. Abri a porta do quarto e olhei para o corredor vazio. O som dos passos ecoava nas paredes, mas não havia ninguém à vista. A sensação de ser observado era esmagadora. Dei um passo hesitante para fora e comecei a caminhar, tentando controlar a respiração. À medida que avançava, as luzes do corredor começaram a piscar novamente. Sussurros indistintos pareciam vir de todas as direções, palavras incompreensíveis, mas carregadas de malícia. O som dos meus próprios passos parecia abafado, como se o hospital estivesse absorvendo todos os ruídos. Respirei fundo e comecei a correr na direção da saída. Cada passo era um esforço monumental, minha mente lutando para não ceder ao terror que me envolvia. Estava quase lá, a poucos metros da porta, quando ouvi meu nome ser sussurrado bem atrás de mim. O som era gélido e penetrante, como um vento cortante. Sem olhar para trás,
Alcancei a porta e a empurrei com todas as minhas forças. Saí para o pátio interno, onde a chuva fina ainda caía, mas o ar parecia mais leve. Virei-me para olhar o corredor de onde tinha vindo, mas ele estava vazio. Saí do hospital, meus passos ecoando pelo pátio molhado pela chuva fina. O ar frio da noite parecia menos opressivo do que o ambiente que eu tinha acabado de deixar para trás. Ao chegar em casa, tentei me convencer de que tudo não passava de um delírio do meu avô. Talvez exacerbado pelos anos de isolamento e pela própria natureza da ala psiquiátrica. Passei a noite em claro, cada sombra no meu quarto parecendo ter vida própria. O silêncio era interrompido apenas pelo som ocasional da chuva contra a janela. Por volta das 3 da manhã, o horário que meu avô havia mencionado, ouvi um leve sussurro. Parecia vir de dentro do meu quarto. Não deveria ter vindo. Meu coração disparou e uma onda de pavor tomou conta de mim. Virei a cabeça lentamente, temendo o que poderia ver. Mas ao virar não avistei nada. Não consegui dormir mais naquela noite, e mesmo nos dias que se seguiram, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. E sobre meu avô, faz um tempo que não tenho notícias. Essa foi a última vez que o vi. Era madrugada quando acordei com uma necessidade urgente de usar o banheiro. Viver sozinho tem suas vantagens, mas cuidar de um cachorro teimoso que insiste em mijar pela casa não é uma delas. O chão estava molhado e no meu meio sono não vi o perigo iminente. Escorreguei e caí me apoiando com meu braço, que fez um estalo terrível. Ele estava em um ângulo impossível e a dor era absurda. Eu sabia que não poderia esperar até o amanhecer. Tentei ligar para alguns amigos, mas ninguém atendeu. Então, com uma mão trêmula e a outra imobilizada, chamei um táxi e pedi para ser levado ao hospital mais próximo. O trajeto até o hospital foi um borrão de agonia e ansiedade. Quando finalmente cheguei, a visão do edifício mal iluminado e quase deserto me deu um calafrio. Eu tinha 32 anos e nunca tinha quebrado um osso antes. Sempre fui cuidadoso, mas aquela noite parecia diferente. Havia algo de errado desde o momento em que coloquei os pés no hospital. A recepção estava vazia, exceto por um médico de plantão e um enfermeiro, ambos com um comportamento que me fez arrepiar os cabelos da nuca. Enquanto me sentava na sala de espera, a dor só aumentava, e com ela, um medo inexplicável que começava a tomar conta de mim. Eu ainda não sabia, mas aquela seria uma noite que jamais esqueceria. Quando finalmente me chamaram, fui recebido por um médico de olhar vazio e movimentos estranhos. Ele se movia como se cada passo fosse ensaiado, quase mecânico. Sua pele era pálida demais, quase translúcida sob as luzes fluorescentes. O enfermeiro, que se mantinha em segundo plano, parecia ainda mais estranho. Seu sorriso era fixo, como se fosse uma máscara, e seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade perturbadora. "O que aconteceu?" perguntou o médico, sua voz desprovida de emoção. Expliquei rapidamente, tentando ignorar o crescente desconforto. Enquanto descrevia o incidente, o médico não demonstrava nenhuma empatia ou preocupação, apenas acenava lentamente com a cabeça. O enfermeiro se aproximou com uma seringa na mão, seus movimentos igualmente lentos e precisos. "Precisamos fazer alguns exames", disse ele, sua voz suave demais, quase um sussurro. Havia algo de errado na maneira como ele segurava a seringa, como se fosse uma extensão natural de seu corpo, mas sem qualquer habilidade ou treinamento aparente. Fui levado para uma sala de exames. As paredes eram de um branco clínico, mas havia uma frieza no ar que parecia cortar minha pele. Deitei-me na mesa de exame, sentindo a dor latejante no meu braço aumentar a cada segundo. O médico começou a preparar os equipamentos, mas seus olhos estavam fixos em mim de uma maneira que me fez estremecer. O enfermeiro começou a fazer perguntas triviais, mas seu tom era desconcertante. "Você mora sozinho? Tem alguém que possa vir te buscar?" Suas palavras estavam carregadas de uma inquietação sutil, como se ele soubesse algo que eu não sabia. O médico, enquanto isso, manuseava os instrumentos médicos de forma desajeitada
como se nunca tivesse feito aquilo antes. A sensação de que algo terrivelmente errado estava acontecendo aumentava, mas eu estava preso entre a dor excruciante e o medo crescente. A cada minuto que passava, a realidade parecia se distorcer ao meu redor, tornando-se mais surreal e ameaçadora. Enquanto estava deitado na mesa de exame, os minutos se transformaram em horas. A dor no meu braço latejava, mas era o ambiente ao meu redor que começava a me assustar verdadeiramente. A luz no teto piscava intermitentemente, lançando sombras que pareciam se mover com vida própria. O médico e o enfermeiro se comunicavam em sussurros, como se partilhassem segredos antigos. De repente, senti um calafrio correr pela espinha. A temperatura na sala caiu drasticamente e meu hálito começou a se condensar no ar. "Está sentindo frio?" perguntei, tentando esconder meu medo. Eles não responderam. De repente, uma cadeira de rodas no canto da sala começou a se mover sozinha, rangendo de maneira sinistra no piso de linóleo. Meu coração disparou e olhei desesperadamente para os dois, esperando alguma reação. Eles apenas continuavam com suas tarefas, ignorando completamente o que estava acontecendo ao nosso redor. A porta da sala de exames começou a se abrir e fechar com um estrondo, como se fosse batida por uma força invisível. Cada batida parecia ressoar diretamente no meu peito. Isso não pode ser real, pensei, minha mente tentando desesperadamente encontrar uma explicação lógica. O enfermeiro se aproximou novamente, dessa vez segurando uma bandeja com instrumentos cirúrgicos que refletiam a luz trêmula de maneira ameaçadora. Ele sorriu, um sorriso frio e sem vida, enquanto murmurava palavras inaudíveis. Era como se ele estivesse recitando algum tipo de encantamento. O relógio na parede começou a girar descontroladamente para trás, os ponteiros se movendo em alta velocidade. O tempo parecia estar se desfazendo ao meu redor. "O que está acontecendo aqui?" gritei, mas minha voz parecia desaparecer no vácuo. De repente, senti algo tocar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma mão pálida saindo de debaixo da mesa de exame. Gritei e me afastei, mas o toque gelado parecia ter deixado uma marca indelével na minha pele. A mão recuou lentamente, desaparecendo na escuridão. O médico finalmente se aproximou segurando uma seringa. Mas algo em seu rosto tinha mudado. Seus olhos estavam completamente negros, sem qualquer sinal de vida ou humanidade. "Precisamos continuar com o tratamento", disse ele, sua voz agora distorcida e sobrenatural. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo, um horror que parecia não ter fim. O medo crescia a cada segundo, e eu sabia que estava à beira de algo terrível, algo além da minha compreensão. Eu sabia que precisava sair dali, mas meu corpo parecia preso na mesa de exame, como se uma força invisível me segurasse. De repente, as luzes da sala de exame se apagaram completamente, mergulhando tudo em uma escuridão total. O único som era o batimento acelerado do meu coração e a respiração lenta e pesada do médico e do enfermeiro, que agora parecia estar em todos os lados, como se estivessem se movendo de forma sobrenatural pela sala. Um grito agudo e desumano ecoou pelo corredor do hospital, seguido pelo som de passos arrastados. Tentei me levantar, mas a dor no meu braço era insuportável. A porta da sala se abriu com um rangido, revelando uma figura sombria e indistinta. A sombra parecia pulsar com uma vida própria, distorcendo a realidade ao seu redor. Os olhos do médico e do enfermeiro brilhavam na escuridão, fixados em mim com uma intensidade que me fez sentir exposto e vulnerável. "Você não deveria estar aqui", sussurrou o médico, sua voz agora um eco sobrenatural. A sombra na porta começou a se mover lentamente em minha direção, e eu podia sentir uma presença maligna que parecia drenar a energia do ambiente. Meu corpo estava paralisado pelo medo e o ar se tornava cada vez mais difícil de respirar. A temperatura continuava a cair e a escuridão parecia se fechar ao meu redor. De repente, as mãos frias e espectrais da figura me agarraram pelos ombros, sua força surpreendente para algo tão etéreo. Um pavor indescritível tomou conta de mim,
e eu sabia que estava diante de algo que não era deste mundo. Os olhos negros do médico brilharam com uma satisfação sádica, enquanto o enfermeiro murmurava palavras em uma língua desconhecida. Com um esforço desesperado, consegui me soltar do aperto da figura sombria e corri para a porta. Meu coração martelava no peito e cada passo parecia um desafio contra a própria gravidade. Atravessei o corredor, sentindo a presença maligna me seguir de perto. As luzes piscavam e as sombras nas paredes pareciam se mover com vida própria, tentando me capturar. Cheguei ao saguão de entrada, mas ele estava irreconhecível. As paredes pareciam derreter, distorcendo o espaço ao meu redor. O relógio na parede girava descontroladamente e o ambiente estava impregnado de uma sensação de morte iminente. Eu sabia que precisava escapar antes que fosse tarde demais, mas a saída parecia se afastar cada vez mais. Com um último grito de desespero, avancei em direção às portas, sentindo a presença sombria se aproximar, pronta para me puxar de volta para o inferno que aquele hospital havia se tornado. Quando finalmente alcancei as portas de entrada do hospital, elas se abriram com um estrondo e eu fui recebido pelo ar frio e cortante da madrugada. Corri para fora, sentindo o coração martelar no peito e a adrenalina pulsar nas veias. Olhei para trás apenas uma vez e vi o contorno sombrio do hospital, com suas janelas escuras como olhos vazios, observando minha fuga. O táxi que me trouxe ainda estava estacionado ali, com o motorista cochilando no banco. Bati na janela desesperado. Ele acordou assustado e me deixou entrar sem fazer perguntas. "Leve-me para casa, por favor", implorei, tentando segurar as lágrimas de alívio. Enquanto o carro se afastava do hospital, eu tentei processar o que havia acontecido. Meu braço ainda doía terrivelmente, mas a dor física era nada comparada ao terror que havia experimentado. O hospital parecia se afastar no retrovisor, mas a sensação de ser observado não me deixava. Finalmente cheguei em casa. Tranquei a porta atrás de mim e me encostei nela, respirando fundo. Estava seguro. Pelo menos, era o que eu queria acreditar. Dirigi-me ao banheiro para lavar o rosto e me preparar para ir ao hospital na manhã seguinte, que fosse normal. Quando me olhei no espelho, vi algo que fez meu sangue gelar. Atrás de mim, na escuridão do corredor, 2 olhos negros como a noite brilhavam. Um sussurro gelado atravessou a sala. "Você ainda não acabou seu tratamento." Eu desmaiei. E isso é tudo o que eu me lembro.